A campanha do Fevereiro Roxo, ela foi criada com o intuito de conscientizar a população sobre 3 doenças que chegam de forma silenciosa e não têm cura. Por isso, nós convidamos a médica generalista, a doutora Thaisa Mara de Cássia José. Seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Tudo bem, doutora? Obrigada, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos começar falando então sobre a fibromialgia. Que doença que é essa e quais os sintomas, doutora? Isso. A fibromialgia é uma doença reumatológica extremamente comum hoje em dia, principalmente aí na população do gênero feminino. É uma doença que acomete até cerca de 2,5% da população mundial. Então, é uma doença com uma importância hoje em dia de discussão muito grande, por isso que ela ganhou aí o destaque no Fevereiro Roxo. Então, é uma doença reumatológica de acometimento geral. Então, os pacientes que desenvolvem a fibromialgia, eles têm dores difusas, dores nas articulações, podem muitas vezes vir acompanhados com depressão, ansiedade, e que requerem tratamento adequado para uma melhor qualidade de vida, principalmente pelo fato de ser uma doença que não tem cura. E hoje em dia a gente fala que a fibromialgia, um diagnóstico que já foi muito falado, a gente chama de diagnóstico de exclusão, porque é uma doença que ela é riquíssima em sintomas. Então, a gente precisa rastrear muito bem essa doença, precisa identificar, usar critérios de diagnóstico para a gente fechar esse diagnóstico para esses pacientes. Sim. A fibromialgia, atividade física, fazer regularmente é fundamental para o tratamento? Por isso que é importante a gente associar um monte de tratamento, um monte de opções na terapêutica desses pacientes. E a atividade física é uma das maiores formas de tratamento, metas terapêuticas que mudam a expectativa, a qualidade de vida desses pacientes. Sim, sim. Uma das doenças inclusas no Fevereiro Roxo também é o lúpus, né? O lúpus, ela tem tratamento, não tem cura também, é uma doença crônica, né? A grande maioria dos pacientes que têm lúpus podem desenvolver a fibromialgia. O lúpus também é uma doença reumatológica, é uma doença autoimune que não tem cura, e isso significa que anticorpos, partículas do sistema imunológico dos pacientes vão atacá-lo. Então, durante o processo do lúpus, o paciente vai desenvolver um monte de sintomas. É também uma doença muito rica em manifestações clínicas, que a gente fala, e também está bastante interligada com a fibromialgia. O lúpus, ele acomete mais as mulheres ou os homens? Também parece que ela acomete mais as pessoas de pele negra, né, e os asiáticos, é isso? E da mesma forma que a fibromialgia, o lúpus também é muito mais comum em mulheres, principalmente da faixa etária e dos mais jovens, entre os 29 até os 50 anos. E dentre as doenças também, a terceira também tem o Alzheimer, que também faz parte da campanha do Fevereiro Roxo. Ela quais os sintomas dessa doença? E ela acomete mais os mais velhos, né? Seria isso? É uma doença que cursa com fases. A doença do Alzheimer, a gente tem uma deposição de uma proteína lá no sistema nervoso que vai acarretar as consequências e as manifestações clínicas. Inicialmente, os pacientes que abrem o quadro de Alzheimer, eles começam a manifestar com quadros de esquecimento, perda de memória, principalmente a memória de acontecimentos mais recentes. Certo, doutora Thaisa, todas essas 3 doenças, o diagnóstico precoce é importante para que seja retardado os efeitos, né? Os sintomas? Todas essas doenças, quanto mais precoce a gente consegue identificá-las, a gente consegue iniciar um tratamento. Por quê? Como são doenças que não têm cura, nós precisamos melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Assegurá-los que eles vão conseguir desenvolver atividades de vida diária durante esse período, que eles ainda estão ativos, principalmente se tratando do Alzheimer. Tá certo. Doutora Thaisa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal TV Sul e pelas suas explicações, os seus conhecimentos. Eu que agradeço.